Apocalipse, capítulo 3, essa carta, esse livro, é o terror do sistema religioso. Pense em um povo que tem medo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então, o apóstolo João está preso na ilha de Pátimo, um lugar isolado. O Império Romano sentenciou ele lá naquela prisão, junto com as bestas feras. Imagine com os feiticeiros da época. Imagine com aqueles que não confessavam ou não seguia aquilo que Roma tinha estabelecido. Então aquela ilha era para isso, para colocar esse tipo de povo que não se dobrava, que não se submetia, ou que pensava diferente de Roma. E lá estava João, na ilha de Pátimo. E lá Deus deu a revelação do Apocalipse, porque Apocalipse quer dizer revelação. Revelação para quem? Para quem foi que Deus deu a visão ou a revelação do Apocalipse? Deus deu para a igreja de um modo geral. Não, Deus não deu a revelação para a igreja espiritual, o Israel de Deus, os eleitos, o povo de Deus. Não foi para esse povo que Deus deu. Deus deu a visão para João, da ilha de Pátimo, escrever as 7 igrejas da Ásia Menor. O correto e o original não é 7 igrejas, são 7 congregações que estava localizada na Ásia Menor. Então João está preso na ilha de Pátimo, e ele agora vai escrever 7 cartas direcionadas a 7 congregações. E nessas 7 congregações havia 7 pessoas que estavam à frente da obra ou do ministério, conotado, chamado de anjo da igreja. Então João escreve as 7 cartas para as 7 congregações, direcionada para quem? Para os membros? Não, para os líderes, para aqueles que estavam lá direcionando aquele trabalho, aos 7 anjos. E quando chega nesse capítulo, nesse versículo, por intermédio da carta, a ordem e a palavra é que Jesus estava na porta daquela congregação batendo. Não foi na porta do coração do pecador. Ele estava na porta daquela congregação, daquela igreja. Ele estava batendo e ele queria entrar. Quem está acompanhando o raciocínio? Esse irmão está distorcendo. Vamos, a não ser se tem alguns que não creem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, o indivíduo não definido, se alguém, já que eu estou batendo, eu quero entrar. Eu sei que nem todos vão querer que eu entre, mas se alguém aí dentro abrir a porta, eu vou entrar. E quando eu entrar, esse que abriu a porta, ele vai cear comigo e eu com ele. Eu vou compartilhar um alimento com ele. Porventura Jesus está falando de pão aqui? Jesus está falando de uma buchada, de um sarapatel, de uma comida baiana? A linguagem é espiritual, porque a igreja é espiritual. Eu estou batendo na porta e eu quero entrar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, porque não basta ouvir, o problema é que muitos ouvem.
Ai, mas não abre a porta, né, irmão? Muitos ouvem, mas não recebem. Ah, deixa ele bater. Por mim ele bate até. Ele vai morrer batendo aí, mas eu não vou abrir. Eu vou abrir? Primeiro que se ele entrar, ele vai dizer que dízimo era da lei. Então eu não vou deixar ele entrar não. Ele não pode entrar. Mas Jesus está batendo. Mas o anjo, o pastorzão, o líder da igreja, ele não deixava o Senhor entrar e servir o alimento, a sua palavra. Ele queria dar o alimento, ele queria ceiar com alguém que abrisse a porta. Eu quero entrar, se alguém abrir, eu vou ceiar com ele. Eu vou dar o alimento para ele. Mas o anjo da igreja não deixava. Entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Agora vamos no contexto. Apocalipse 3, 13 e 14 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas ou congregações, que é o mais correto e prudente. E ao anjo da igreja de... então esta congregação estava em que cidade? Em uma cidade chamada Laodiceia, uma das cidades mais ricas da Frígia na época romana. E esta cidade de Laodiceia, que ficava na Frígia daquele tempo, era uma cidade muito próspera, muito rica, e lá tinha uma igreja do Senhor, e na igreja do Senhor tinha um anjo, mas só que esse anjo não deixava a palavra entrar. Ele fechou a porta. E ele disse: eu estou aqui, eu falo de Jesus aqui, eu falo de Deus aqui, mas ele do lado de fora, porque aqui dentro quem manda sou eu. Aqui dentro quem manda é a minha campanha de 7 dias de jejum. Mas Jesus está batendo e querendo dar uma palavra. Não, aqui não. Aqui tem sacrifício no altar. Aqui tem fogueira santa. Vocês estão entendendo o mistério, né? Que não é mistério, né, irmão? Aqui tem lencinho vendido, aqui tem tudo, aqui tem cimento, aqui tem sabonete, aqui tem vassoura, aqui tem rosa, aqui tem óleo comprado no supermercado e o pastor disse que veio de Israel. Que anjo mentiroso! Mas Paulo disse ainda que viu um anjo do céu. Pregue outro evangelho, anátema, maldito. E assim estava esse anjo. Não deixava, não permitia que o Senhor entrasse. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3,15. Conheço as tuas, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. O anjo da igreja estava achando que estava enganando o povo. E estava. Mas não enganava o cabeça da igreja. Porque a carta foi para o anjo. E ele disse: eu conheço as tuas obras. E aquilo que o anjo da igreja passava, a igreja acatava. Por isso que o Senhor diz: eu estou batendo. Se alguém, já que o anjo não quer me ouvir, já que o pastor não quer abrir a porta para eu entrar e dar o bom alimento, então se alguém aí dentro ouvir no lugar do pastor, porque foi assim no tempo lá do sacerdote Eli. O sacerdote não ouvia mais a voz de Deus. Aí Deus teve que bradar, e um menino chamado Samuel passou a ouvir. Então se tem alguém ouvindo, abra, e quando você abrir, eu vou entrar, eu vou cear com você. Conheça as tuas obras,
que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Ou você é, ou você não é. Tem que sair de cima do muro, irmão. Eu sou quase crente, eu quase não xingo, eu quase não falo mal, eu quase. Ô irmão, o profeta Elias chegou em um tempo onde a adoração estava corrompida em Israel, e o povo estava em cima do muro. Uma hora era Deus, outra hora era Baal, porque na cultura pagã, os idólatras tinham em mente que Baal era o Deus da provisão. Fazia aquilo que hoje muitos fazem, era colocar aqueles pratos de alimento e oferecia a Baal, porque eles acreditavam que Baal produzia prosperidade. E Israel começou a se corromper. Enquanto os pagãos faziam essas práticas, Israel também começou a andar por esse caminho e começou também a cultuar a Baal. Deus levanta Elias e diz: vocês vão ter que tomar uma decisão, ou é Deus ou é Baal. Elias fez a prova, fogo caiu do céu e todos tiveram que reconhecer os de Deus e disseram: só o Senhor é Deus. Ou você é quente ou você é frio, não dá para ser indeciso. Ou você está no ministério do Espírito, graça de Deus, ou você está na lei de Moisés, vivendo os rundimentos, batismo nas águas, campanha, propósitos, montes, fazendo isso e aquilo que os homens inventam, baseado nos sacrifícios judaicos. Que nem és frio, nem quente. Meu irmão, o frio Deus já conhece. Aquele não tem conta com Deus, não tem comunhão com a palavra. Mas aquele que fica, Deus te chamou para brincar, irmão. Você foi chamado com uma santa vocação. Não fostes vós que me escolheste, diz o Senhor, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vardes e deis frutos. O Evangelho de Cristo é liberdade no Senhor e não licenciosidade para a tua carne. Ou você é quente ou você é frio. Ou você é ou você não é. 3,16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus, você não é frio e você não é quente. Você é morno. Uma hora é, outra hora não é. Uma hora vai, outra hora não vai. E Deus disse: eu conheço as tuas obras, porque eu procuro os verdadeiros, que adoram em espírito e verdade, e não os mornos que ficam em cima do muro. 3,17. Como dizes, olha o que ele dizia, rico sou. Lembra que a cidade estava situada e era uma das cidades mais próximas, mais rica. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, decaído da graça, separado de Cristo. Foi isso que Paulo falou para os crentes da Galácia. Vocês que estão se submetendo à circuncisão, vocês que estão se sujeitando à lei, vocês decaíram da graça de Deus. É um desgraçado. Mas eu sou rico, eu estou enriquecido e nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Você está despido sem a graça de Deus. Essa era a mensagem para aquela igreja. Você está despido sem a graça de Deus. Você está na desgraça, e você é um miserável, e você é um pobre, e o pior, cego. Cego. Você não vê nada. Mas eu te amo. Por que você acha que o Senhor estava batendo na porta, irmão?
porque eram filhos. Mas olha as características. Apocalipse 3,18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, falando de pureza, né? Para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Porque, vamos ver, né, irmão? Não há nada oculto que não haja de ser manifesto. Não adianta fingir que está vestido, porque se tiver nu, vai aparecer. E quantos nós estamos acompanhando por aí afora? Pregadores famosos dos Gideões, rodando santidade e dando lugar à carne, cocaína, cachaça. Você está olhando segundo a carne. Meu irmão, vão colher o que plantou. Estamos sujeitos a isso, mas não podemos ser hipócritas. Rodar uma coisa que não está vivendo, que não crê. E o pior, tentando iludir o povo. Mas uma hora a máscara cai, porque o Senhor conhece as suas e nada fica oculto. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. O Senhor estava dizendo: eu quero abrir os teus olhos. Mas para isso tudo acontecer, permita-me entrar. Mas o Senhor vai pedir autoridade para entrar, irmão? O Senhor não vai pedir autoridade para salvar quem Ele já salvou, irmão. Mas quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações. Aqui era no sentido literal para a igreja da Ásia Menor, Ele batendo na porta daquela congregação para dar o bom alimento. Hoje, com os olhos já iluminados, uma vez que nós já fomos ungidos com esse colírio maravilhoso que é a revelação da graça, nós sabemos que nós já estamos perfeitos nele. Nós não podemos agora negligenciar isto, porque o apóstolo fala também aos Hebreus no capítulo 5, no versículo 12 a seguir, ele diz que pelo tempo já era para vocês, ó Hebreus, serem mestres, mas vocês estão precisando ainda de leitinho como criança. Vocês não estão exercitando a mente de vocês no alimento sólido. Apocalipse 3,19: eu repreendo e castigo a todos quantos? Quem repreende? Quem castiga? Deus, a quem ama. Hebreus 12, 6 a seguir diz que Deus disciplina o filho que ama. Qual pai que não disciplina o seu filho? Se está sem disciplina, não é filho, é bastardo. Então é Deus que nos corrige, irmão. E Deus que quer nos corrigir por intermédio da sua palavra. Deus está nos exortando, chamando a um posicionamento correto naquilo que é o propósito dele. Para quê? Para que nós não venhamos dar um mau exemplo aí fora, como muitos estão dando. O nosso ministério, disse Paulo aos Coríntios, não pode ser censurado, não deve ser censurado. Nós fomos chamados, amados, para viver uma vida em santidade e resplandecer essa glória de Cristo. E não para sermos mais um no meio da multidão que não faz a diferença. É o sal que não dá o sabor e é pisado pelos homens. É a luz, não deixou de ser luz. É luz no Senhor, porque no mundo espiritual você é luz, filho da luz. Mas muitos pegam essa luz, colocam debaixo da cama, quando ele diz é para colocar num lugar alto, para que todos venham ver a luz que há em ti. E aí nós chegamos no versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mas ele não pode entrar. E por que ele não pode entrar?
Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27. Olha aí. E, trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Os sacerdotes pegaram Pedro e os demais apóstolos, chamaram e disse assim: olha, vocês não podem ensinar. Vocês não podem, vocês podem até falar, mas vocês não podem ensinar. Falar pode, falar de Jesus todo mundo anda falando por aí, irmão. Falar de Deus todo mundo anda falando por aí. Eu quero ver ensinar. E eles disseram: vocês não podem ensinar nesse nome. Vocês não podem, vocês aqui não entram. E Pedro está dizendo: mas o Senhor está batendo, sacerdote. Deixa o Senhor entrar. Não, Pedro, fique com ele lá fora. Aqui ele não entra. Não é para ensinar nesse nome. E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. Os apóstolos estavam enchendo Jerusalém do ensinamento do Cristo. Mas os sacerdotes não queriam. Os pastores da religião não queriam. Porque Jesus chegou para eles e disse: olha, vocês dão dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas vocês estão negligenciando o mais importante da lei. Porque Jesus estava cumprindo a lei. Vocês estão negligenciando a fé, a misericórdia, a justiça. Vocês são hipócritas. E quando eles ouviram isso de Jesus, aqui ele não entra. Jesus bate, mas ele não entra, não pode. E assim é hoje por aí, irmão. Os fariseus do século 21 querem tomar tudo dos filhos de Deus, querem que vocês deem seus carros. E Jesus vem e ministra no coração: eu não quero de vocês, pelo contrário, eu que tenho para dar para vocês. Aí Jesus vem dizendo: eu não tenho conta no céu para receber dinheiro de vocês. Mas aqueles que estão lá dentro, que não deixam Jesus entrar, faça isso que é para o Senhor. Aí é como um famoso tem aí que disse assim, ó, isso é verdade, pegou a multidão: eu vou jogar para cima, o que Deus pegar é dele, o que cair é meu. Olha o que ele faz com o povo. E o povo: toma, sacrifica e vai. Nesses lugares Jesus não pode entrar. E eles estão dizendo: rico sou. Claro, tem avião, templos, lanchas, iates. Rico sou, nada me falta e ainda estou me enriquecendo. Aí Jesus olha para eles: vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Eu já disse para vocês que vocês não podem falar nesse nome aqui, vocês não podem contaminar Jerusalém com essa doutrina, mas vocês não me obedecem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos... que importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas eu sou o sacerdote aqui, eu sou o pastor aqui. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas eu que mando aqui, não. Quem manda aqui está lá fora e você não deixa entrar. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 16, versículo 16. Aqui é Paulo, né? Lucas escreve o acontecimento. E aconteceu o quê?
Indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o quê? Espírito de adivinhação. Aquela menina estava possuída por um demônio. Não! Ela tinha um espírito de adivinhação. Ela tinha uma capacidade de adivinhar as coisas na vida das pessoas. Ela simplesmente adivinhava. Mas as Escrituras dizem que os adivinhadores não herdarão o reino. Não é ir para o céu, é outra história. É herdar o reino, é tomar posse daquilo que Cristo conquistou no Calvário. É a justiça, paz, alegria de espírito. É viver o reino de Deus. Quem adivinha não herda. E hoje estão assim de adivinhadores nos chamados altares. De quem é aquele carro branco que está lá fora? É meu. Chassi. Pam, 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 pam. Sim, irmão. O irmão fulano aí, pode levantar a carteira. O número é esse e esse, o número do RG. Tem sim. Aí os neófitos, os leigos, os analfabíblicos, me desculpem, eu nem sei se existe isso, analfabetos de Bíblia, ah não, só pode ser Deus, terra lá, machúria, é Deus falando na terra, irmão. Que Deus é espírito de adivinhação, mas ele contou uma coisa que eu não falei nem para minha mãe, e daí? Oh, irmão, mas ele contou algo que estava aqui no meu coração. E quando eu falava com Deus, eu ainda falava em língua de estranha para o diabo não ouvir, entender. Não, essa jovem tinha um espírito de adivinhação. E como explicar isso? A revelação do Evangelho explica. Paulo vem falando na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 11... Qual do homem sabe as coisas do homem, senão pelo espírito do homem que nele está? É lógica. Não é todo mundo que tem esse dom, mas alguns têm e usam negativamente. Eu estou pregando para um público. Deus está me falando que tem um irmão aí que está passando por uma dificuldade financeira. Parabéns. Você acertou. Aí o irmão está lá atrás. Irmão, é comigo mesmo. Eu estou há 1 ano dando currículo e nada das portas abrir. Essa palavra é para mim. Aí ele já caiu, né? Já adivinhou? Já pegou, meu irmão. Jogou a rede, pegou. Venha cá. Porque assim como Deus me revelou que você está passando aperto, Deus também já me mostrou a chave. Outra mentira. Um abismo chamando outro abismo. E o Filho de Deus que não conhece a palavra, ele vai sendo levado por ventos de enganando e sendo enganado. Ai meu Deus, eu creio, Senhor, que o meu cativeiro acabou. Irmão. E aí eles vêm. Mas o Senhor mandou te dizer que uma chave está preparada. E entre essa chave e outra fase, e outra frase, tem que ter o para. Ai! Tem que ter, irmão. Para enfeitar o negócio. Hipocrisia, farisaísmo. E o coitado, irmão, analfabíblico, vai se envolvendo naquilo. Só a graça do Pai, quando ele ouvir de fato Deus batendo assim para ele entender a revelação. Porque senão, ele vai para ali, tem uma coisinha ali, vai para ali, tem uma rosa ali, vai para ali, tem uma caneta ungida ali, vai para ali, tem uma... E ele fica de um galho para outro e pula lá e pula cá. Aí o sistema chama ele de crente macaco. E ele nunca se firma em Cristo, porque na verdade ele nunca esteve em Cristo. Ele esteve na religião e na dependência dos homens. E isso era o que estava acontecendo aqui, ó. E aconteceu o quê? Indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Ela tinha aquela capacidade. O espírito aqui, minha amada, era o espírito da pessoa, não era um espírito externo que entrou. Era a pessoa, o espírito da pessoa, o conhecimento da pessoa, o dom que aquela pessoa tinha. A qual, a jovem, né, adivinhando, dava grandes lucros aos seus. Ela não
apenas estava enganada, como também ela era enganada por senhores sobre ela. Havia um senhorio sobre ela. Havia senhores, havia principados, potestades sobre ela, poderes sobre ela, pessoas que a dominavam, pessoas a quem ela prestava serviço. O dom era dela, o espírito de adivinhação era ela, estava nela. E alguém viu aquilo e disse: vou me aproveitar. É mais ou menos assim. Oh, você, meu irmão, você tem uma boa oratória, você sabe manusear aqui, então vem cá, vou te consagrar pastor. Qual a mensagem que eu vou pregar, pastor? Malaquias 3:10. Não é porque você desenvolve bem esse negócio aí, então eu vou te mandar para tal lugar. E eu tenho certeza que o Roberto lá não bateu a meta não, mas você vai bater porque você pode. Você crê que você pode? Crê ou não crê? Creio, às vezes nem crê. Aí eles usam essas pessoas que até tem um dom, que deveria, né, ser útil, vaso de honra, vaso santificado para o Senhor, idôneo, preparado. Ela dava grande lucro aos seus senhores. Havia senhores sobre ela. Esta moça, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação. Ela tinha consciência que o caminho que estava sendo anunciado era o caminho da salvação. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso seria uma fala de um espírito maligno das trevas? Não. Era uma pessoa em sã consciência. Ela sabia que Paulo e os demais estavam anunciando o Senhor, o caminho da salvação. Outro conceito, outro entendimento. As pessoas, a maioria, usa esse texto para dizer que aquela mulher era possuída por um espírito maligno. Se ela fosse possuída por um espírito maligno, um ser das trevas, então o espírito era mais fraco do que os seus senhores, porque os homens governavam ela, porque ela dava lucro aos senhores. Que espírito é esse, irmão? Não existe. Não era um espírito, era ela mesma. Era o espírito das trevas. Engraçado, o espírito das trevas era empregado dos homens. 16:18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, Paulo ficou perturbado. Porque a pessoa que é sincera diante de Deus, ela não gosta de muita bajulação. Uma coisa é você honrar, é você agradecer. Os irmãos ligam: irmão, irmão, aquela palavra, Deus te usou naquela palavra, que palavra abençoada. Amém, irmão, mas eu sei o meu lugar. Quem me deu a palavra foi o Senhor. Porque na hora que Deus, tira. Eu falo por experiência própria. Teve uma época no sistema religioso, que eu pregava e só faltava fogo cair, não sei de onde. E esse homem aí vai pro Gideões, não sei de quê, e lá vai, e bababá, eu pregava e me empolguei, gravei 8 DVDs, depois eu mandei alguns me darem, aqueles que eu tinha contato, quebrei logo tudo, e gravei 8 DVDs, e lá vai aquela coisa, e eu comecei, esse homem prega demais, eu inchando, quando foi um dia Deus, Senhor, me dá uma palavra aqui, lia, não saía nada. Se encha do mundo, se encha de orgulho, para você ver se sai alguma coisa. Vai pregar, não sai. Vai cantar, não sai. Vai tocar, não sai. Deus dá uma palavra, na hora de falar, se embaraça todo. Sabe por quê? Porque Deus quer trabalhar com você dentro do propósito, na unção que Ele já derramou. Senão Ele tranca e não sai nada, irmão.
É por isso que esses homens ficam ensinando, fazendo barulho, dizendo que barulho é unção. Joga a cadeira e roda e cai. Isso é unção, é poder. Não é unção, porque quem tem unção vai falar a palavra que Deus tem revelado. Quem tem unção de Deus vai rasgar, vai compreender, irmão. Porque é o Espírito em você. É por isso que eles leem e não entendem nada. É Deus, claro, vocês não me amam. Aí Deus entrega a operação do erro. Aí fica com a Bíblia na mão dos crentes, né? Tem outras que têm outros livros. Com 66 livros. E lê um versículo e não entende. E aí, fazer o quê? Então vamos ficar só em Malaquias 3:10, Salmo 23, Salmo 91, 7 vezes antes de acabar a reunião. Porque não tem outra coisa. Dá oportunidade a uns 4 irmãos para dar uns 3 provérbios, uns 4 salmos, para depois o pastor só entrar com Malaquias, de preferência. Porque não tem nada, irmão. Vai dar o quê? É pobre, miserável, cego e nu. Amados de Deus, filhos, eleitos, perfeitos no espírito, mas coração duro. Senhor querendo dar alimento, porque é Ele que dá. Você está se alimentando aqui agora? Eu tenho certeza que Deus já está provendo outros alimentos. Teve um abençoado que criticou o nosso irmão, o Bispo Geraldo, lá no YouTube. Ah, vocês vão cansar de pregar essas coisas. Eu quero ver depois que vocês pregarem essas coisas. Vocês ficam pregando contra dízimo, contra a ceia do Senhor, contra a língua, contra isso. Eu quero ver quando acabar, vocês vão pregar o quê? Aí eu olhei assim, dei risada dele. Porque eles não têm nada, então só fica repetindo as mesmas coisas. E nós temos uma fonte. Nós não estamos bebendo de um poço, nós estamos bebendo de um oceano que flui, que flui, que flui, que flui. Crescei na graça e no conhecimento, cresçamos e prossigamos em conhecer. É infinito. Não tem limites, não há limites. Ele derramou do seu espírito. Derramou, não deu sob medida, não deu um golinho. É tudo isso que Deus tem para você. Está tudo dentro de você. Paulo ficou perturbado porque aquela jovem começou: ah, vocês são homens de Deus. E Paulo, peraí, que negócio é esse? Que espírito é esse? Esse espírito não procede de Deus. Ficar bajulando? Ficar enaltecendo o homem? Ah, aquele pastor é uma... Oh, meu irmão, aquele pastor deu uma palavra. Não, o Espírito trouxe uma palavra por intermédio daquele irmão. Deus usou aquele irmão. Amém. Deus colocou uma palavra por intermédio daquele irmão. Amém. Aquele irmão pregou. Aí Paulo disse: tem alguma coisa errada aí. Que espírito é esse? Paulo ficou perturbado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. E agora, irmão? Acabou. Aquela mulher simplesmente perdeu a capacidade de adivinhar. Aquele encantamento que ela tinha, acabou. Pelo poder do Espírito. E aquela mulher perdeu aquele encantamento, aquele dom. E aí, ia ficar barato? Ah, claro que não, né, irmão? Eles não podem deixar Jesus entrar. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro, estava perdida. Ué, a mulher perdeu o dom, então agora não tem mais dinheiro, né, irmão? Que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Vocês estão presos. Que negócio é esse? Vocês trouxeram Jesus nesse lugar, vocês estão alvoroçando a nossa cidade, e agora vocês tiraram a nossa fonte de lucro. Pega ele, prende. Estão presos. 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeu, perturbaram a nossa cidade.
Olha com que esses homens estavam perturbando: com a verdade, com o evangelho. Ou seja, o evangelho perturba mesmo aqueles que não querem ouvir a voz do Espírito. Ô irmão, eu preguei a graça para aquele abençoado, eu preguei o evangelho, eu sentei com ele, eu li a Bíblia, mas ele disse que eu sou um herege, que eu sou um endemoniado, que eu sou um desviado. Ô meu irmão, você é um perturbador, irmão, porque você tem uma palavra que traz perturbação, não para os filhos de Deus. Para os filhos de Deus, para aqueles que amam a verdade, você traz paz, descanso, justiça e alegria no Espírito Santo. Mas para aqueles que andam na religiosidade, na carne, que ainda que Jesus esteja batendo, eles não querem, não aceitam Jesus entrar, você é um perturbador. Seja bem-vindo, nós somos perturbadores daqueles que não recebem a palavra. Atos 8:9. Outra situação. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha o quê? Iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Então este homem chamado Simão, ele chegou, ele estava ali em Samaria, e ele iludiu aquela cidade. E quando as pessoas olhavam para ele, via ele como um grande personagem, uma pessoa importante, uma autoridade. Via ele como um homem de Deus. Viam ele, como nos dias de hoje, como ungido do Senhor. Imagine aquele povo que se submetia àquele homem. Imagine aquele povo que ouvia aquele homem. Chegasse você lá e dissesse assim: ó, esse homem aí é um mágico mentiroso. O que era que o povo ia dizer? Ó, irmão, cuidado, viu? Você está tocando em um ungido do Senhor. O Senhor vai te cobrar. E o que aconteceu? Este homem estava lá, iludindo a cidade com o quê? Com artes? Era arte mágica, irmão. E tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. 10. Ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: o que era que o povo dizia? Este é a grande virtude de Deus. Todo mundo atendia, todo mundo se submetia àquele homem e dizia: este homem é o poder de Deus na terra. Esse homem aí, ô irmão, esse homem aí ora, paralítico levanta na hora. É o poder de Deus. Artes mágicas. Este homem aí, ô irmão, esse homem aí, quando ele coloca a mão na cabeça, as pessoas caem. Isso só pode ser poder de Deus. Hipnose, lavagem cerebral, artes mágicas no meio do povo de Deus. E ele era tido como um grande personagem, né? Dizendo: este é a grande virtude de Deus, o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então por que as pessoas atendiam? Por que as pessoas obedeciam esse homem? Por causa da mente cauterizada devido ao tempo. Por muito tempo, amado, ele vinha enganando essas pessoas. Então quando ele falava vai, o povo ia. Quando ele dizia vem, o povo vinha. Faça, não faça, come, não come, bebe, não bebe, viaja, não viaja, compra, não compra, casa, não casa. Era ele que mandava na cidade. Porque de muito tempo ele já vinha enganando, iludindo essas pessoas com arte mágica, e as pessoas tinham ele como uma grande virtude de Deus. O problema está aí, porque as pessoas estão olhando para esses homens, estão dizendo: é poder de Deus, quando na verdade eles estão fazendo uma lavagem cerebral na mente das pessoas. E Paulo disse: eu estou com zelo de vocês, para vos apresentar como a virgem pura a um só marido. Paulo também fala aos Gálatas: eu estou com dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Paulo se esforçava para apresentar a igreja perfeita a Cristo, mas esses homens diziam: ele, Cristo,
não pode entrar. Pode bater, mas não entra. Livro histórico de João, capítulo 2, versículo 24. Um cego de nascença é curado. Quem cura? Quem cura? Quem cura? Então o cego de nascença, ele é curado, ele é restaurado. Olha o que aconteceu. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Chamaram pela segunda vez. A primeira vez chamou o jovem e disse assim: você era cego mesmo, jovem? Sim, nasci cego. Chamaram até os pais. Ele era cego mesmo, os pais sim, nasceram cego. E quem ele curou? Aí o jovem disse: Jesus abriu os meus olhos. Não, você não pode dizer que foi Jesus que lhe curou. Você não pode dizer que foi Jesus que te libertou. Você tem que dar glória a Deus, porque esse homem aí, esse Jesus de quem você está falando, ele é um pecador. Então não dê glória a ele, dê glória a Deus. E aí já era a segunda vez. Respondeu ele, o jovem, né? Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego agora, amém? Agora eu vejo, irmão. Você era cego, mas agora você enxerga, você vê. Ah, mas essa graça aí é meio estranha. É estranha para você, mas abriu os meus olhos. Ah, esse negócio aí, rapaz, que você não come o pão na igreja, que você não batiza nas águas, esse negócio aí é muito estranho. Estranho para você, mas abriu os meus olhos. Eu era cego, mas agora eu vejo. Se é pecador, não sei. Eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? O que foi que ele te fez? Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Mas já tinha perguntado, irmão. Ô irmão, que negócio é esse? Você está se reunindo aonde, rapaz? Que negócio é esse, varão? Que você não vai mais no monte? Ô varão, rapaz, eu estou ouvindo um pessoal aí, a palavra poderosa me cortou. Eu entendi que eu não vou no monte mais não, irmão. Ô varão, não vou no monte mais não, varão. Os caras lá lêem a Bíblia e dizem que o Espírito está em nós. Eu vou no monte fazer o quê? Não, varão, quem disse isso para você? Quem abriu os seus olhos? Como foi que ele te curou? Era isso que eles falavam para o jovem. Ah, meu pai. João 9, 27. Respondeu-lhes, ao jovem respondendo: já vos disse, e não ouvistes. Vocês não ouvem. Vocês me perguntaram, eu falei, mas vocês não dão crédito. Vocês endurecem os corações, vocês mantêm a porta fechada. Ele está batendo, Ele está curando, Ele está ressuscitando, Ele está abrindo os olhos. Mas vocês não vê, vocês não enxergam e vocês não abrem para Ele entrar. Já vos disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Queres vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Aí matou, né, irmão? Eu estou achando que vocês querem ser discípulos dele, viu? Porque vocês nunca abriram os olhos de ninguém, e eu estou dizendo que ele abriu os meus olhos, e vocês estão dizendo que ele é um pecador. E agora vocês querem saber, vocês estão querendo ser discípulos dele. Querem porventura serem seus discípulos também? Isso deixou os fariseus na carne, no tutano. Aí, ó. Então o injuriaram e disseram, olha o que eles disseram: discípulo dele sejas tu. Amém? 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 Discípulos dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Discípulo dele seja tu. Claro que foi para o jovem, era para seguir o Nazareno, né, mano? Nós somos do ressuscitado, amém? Nós não seguimos mais segundo a carne, mas era Cristo ali em carne. Nós seguimos agora em espírito, amém?
Mas aquilo injuriou aquele povo, irmão. Seja tu o discípulo dele. Ah, ele abriu os teus olhos? Então vai você atrás dele. Ah, ele te abençoou? Então vai você atrás dele. Nós não vamos atrás dele. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Eles eram discípulos de um mensageiro que trazia morte. Peso, jugo, escravidão, culpa. E eles queriam continuar debaixo daquele jugo. E geralmente é assim, amado. Quando você vai falar deste evangelho, porque evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Quando você vai falar dessas boas novas para alguém que está lá preso em Moisés, que está preso no pastor A, pastor B, no sistema assim assado, eles dizem logo o seguinte: olha, eu sou discípulo de fulano de tal há 30 anos, tá bom? Então eu não preciso desse negócio aí de você aí. Ô irmão, mas não é negócio não, é Jesus. Ah, mas eu não quero saber disso não. Eu não quero saber disso não, porque o meu pastor já falou que eu não posso nem assistir o YouTube, viu? Que tem uns pregadores no YouTube aí endiabrado. Aí tem um famosão aí que ele tem televisão, né, irmão? Ele tem programa na televisão. Cuidado, esses crentes que ficam aí acompanhando esses youtubers, vocês têm que vir para aqui. Aí agora ele proibiu até celular na igreja. Vai que você está lá na igreja dele e de repente você vai lá e clica Ministério Graça e Verdade. Oi, aqui não, celular aqui não. Eu sou o seu pastor, nada te sobrará. Cuidado. É claro, irmão, eles não querem que as pessoas tenham acesso à informação, porque conhecereis a verdade vos libertará. Como nós somos pequeninos no sentido, né? Porque eles falam de autoridade nisso aqui, ó. Eu nasci em berço evangélico, eu sou pastor há 40 anos, e esse daí nem saiu da fralda e está pregando aí na internet. Eu sou autoridade, ele não. Aí a massa vai seguir quem? Ele, meu irmão. Ó, a voz dele alcança milhões. A nossa, apenas aí uns 10 mil, 15 mil por enquanto. Você está entendendo o mistério? Então autoridade no ponto de vista dele é isso aqui, ó. Quem tem manda. Não para esse povo. E quando eu digo esse povo, essa multidão da graça de Deus espalhada pelo mundo que tem recebido esta palavra. Dinheiro não manipula a igreja de Jesus. Homens não manipula, porque nós estamos sujeitos ao cabeça que é Cristo, amém? Nós somos discípulos de Moisés. Nós não. Somos do Cristo e este, o ressuscitado, amém? 9:29. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Vem da onde isso aí? É igreja não sei o que, não sei o que. Da onde é essa igreja, irmão? É daqui mesmo, tá vendo não é? Não é igreja não, é congregação, é aqui mesmo. Mas, e a ramificação dela é da onde? Ela tem quantas igrejas no mundo? Ela não tem nenhuma não, irmão. A igreja só existe uma, é a de Cristo. Ah, eu sei, pastor. Você é ignorante, viu? Quem é seu pastor presidente? E quantas congregações esta igreja tem? Ô irmão, não importa quantas tem. O importante é que o presidente é Cristo. E isso nos basta. Então fiquem vocês com esse negócio. Eu vou seguir Moisés, tá bom? Então tá bom. Deus falou com Moisés, mas a este, e onde é? Apareceu assim? Apareceu assim, porque o vento sopra para onde quer, ninguém ouve a sua voz. Assim são aqueles que são levados pelo Espírito. Quem recebe? Você é levado pelo Espírito, amado? João 9:30. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha. Que maravilha, né? Que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu. Vocês não sabem, mas ele abriu os meus olhos. Glória a Deus.
Olha lá, 1 Tessalonicenses 2,15. E quem era essa raça? Quem era essa raça que não deixava Jesus entrar? Quem era essa turma que Jesus batia e eles fechavam a porta na cara? A palavra não entra aqui. Olha aí, Paulo vai dar características. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agrada a Deus, e são contrários, adversários, opositores a todos os homens. Aí Paulo fala no contexto, desses judeus que mataram o Senhor Jesus. Paulo chama eles de Satanás. Eu queria ter convosco, ó Tessalonicenses, mas Satanás me impediu. E quem era Satanás? Os mesmos que mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e também estão nos perseguindo. Não agrada a Deus e não agrada aos homens, são contrários a todo mundo. 16. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Deus está irado com esse povo. Ainda que muitos sejam filhos amados, mas vão ser disciplinados, vão ser exortados, porque o Senhor está batendo, mas eles não deixam, eles não abrem, a palavra não entra, a graça não corta. 2 Coríntios 2,14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do conhecimento. Olha lá. Porque para Deus somos o quê? O bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem, viu? Você é o bom perfume de Cristo, nos que se salvam, e a salvação aí é da alma, da mente, do psique, tem nada a ver com salvação eterna. Nós somos o bom perfume de Deus, o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Por quê? Para estes certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas quem é idôneo? Quem é preparado? Quem está pronto? Quem está apto? Quem assume essa responsabilidade? Porque você é o cheiro do conhecimento de Cristo. Mas a pergunta de Paulo é: e para essas coisas, para transmitir isso, quem está preparado? Quem é idôneo? Tem alguém? Se posicione. Porque o mesmo Paulo fala para Timóteo: em uma casa não há apenas vaso de barro ou de ouro, há também de madeira. Aquele a quem se purifica a si mesmo, que tem uma consciência pura diante do Senhor, ele será um vaso idôneo, pronto, preparado para toda boa. Aí Paulo pergunta aos Coríntios: quem é idôneo entre vocês? Quem está como um vaso de honra aí? Quem está com a mente aberta para absorver e transmitir? Porque nós somos o bom perfume de Cristo. O problema é que as pessoas sabem, recebem o conhecimento, mas não estão prontos, não são idôneos, ou seja, não querem, não se esforçam. Porque a graça, irmão. Meu irmão, se dedique. Paulo falou para Timóteo: cuide do teu ministério, desenvolva, leia, estude, se dedique, ore. Não, porque o que, irmão? Busque os dons. Senhor, eu quero aprender mais. Senhor, eu quero ser idôneo, eu quero ser preparado, eu quero ter uma palavra de vida. Irmão, o diabo foi aniquilado. Como assim, irmão? Que diabo que foi aniquilado? É sim. Quem disse? O meu pastor. Pastor, onde é mesmo que está escrito que o diabo foi amarrado, aniquilado, destruído? Você está... Vocês estão precisando ainda de leite, irmão? Deixa os leites para as criancinhas que estão chegando agora. Porque você é o cheiro do conhecimento. Quem é idôneo?
Eu sempre falo, rapaz, não toque em um assunto que você não domina. Tem gente que tá, olha aqui o YouTube aqui. Tem muitos entrando em contato comigo achando que a graça de Deus se aprende numa apostila. Ah, se eu tenho alguma coisa pronta aí sobre dízimo, porque eu quero pregar. Ô, irmão, tá aqui na Bíblia, irmão, ó a fonte. Se dedique. Estude. As pessoas têm uma dedicação. Porque eu estou fazendo uma faculdade de administração. Passa fome, vai para a faculdade sem dinheiro de merenda, se acabam para ter um diploma. Quando tangem as coisas de Deus, o Senhor disse que é pela graça. Fala aí, Senhor, fala, Jeová. Ô, irmão, o Senhor revela os mistérios. É claro que o Espírito revela, mas requer um esforço seu, irmão. Requer a sua participação. Exercite o dom que há em ti. Buscar os melhores dons. Está em você. O Espírito Santo habita em você. E para estas coisas, quem é idôneo? Imagina os coríntios. Claro, uma igreja carnal. Confusão na hora da alimentação, confusão na hora das línguas, confusão, prostituição dentro da igreja. Imagine Paulo olhando e dizendo: eu estou triste com vocês, porque de vocês parece que não tem muita gente, não tem muitos idôneos aí não, não tem muitos preparados não, porque um diz: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou a igreja da Pombinha. Ah, meu Pai do céu. 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém? Amém. Nós não somos como muitos falsificadores. Nós não estamos aqui, não fomos chamados para falsificar a palavra de Deus. 2 Coríntios 4:2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, e não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação de quê? Da verdade. E nós encerramos nessa manhã aqui, ó. Olha que maravilha aqui, ó. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Paulo falou para os crentes da Galácia: eu estou persuadindo vocês, eu estou levando a consciência de vocês, eu estou chamando vocês, eu estou pregando para vocês, para fazer a vontade de homem ou a de Deus? Essa foi a defesa de Paulo. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu estou persuadindo vocês a me servirem, ó Gálatas, ou estou persuadindo vocês a seguirem o Senhor? Eu estou com dor de parto, até que Cristo seja formado. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Paulo não procurou agradar Gamaliel, que foi o seu líder, mestre. Temos abençoados aí que permeiam o nosso meio. Irmão, que palavra maravilhosa. Estamos juntos, não te largo. Essa graça, estamos juntos. Cadê, irmão? Porque o pastor foi conversar comigo, né? Aí tem um aí lá atrás aí, eu não vou falar o nome dele não. Tem um aí que os bispos mandaram buscar em casa. Ele disse: nem venha, nem pise na minha porta. Tem que ser assim mesmo, meu amado. É isso aí. Sabe em quem tem crido. Eu quero conversar com você. Que negócio é esse? Está seguindo lá aquele irmão Elcio, aquele desviado? Não, meu irmão, você não está seguindo o irmão Elcio não. Aí, ó. Ou procura agradar homens, ou procura agradar o irmão Elcio. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém? Graça e paz.